Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou o Guilherme Simões. Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. É, por favor, escrevam no chat se estão conseguindo me escutar bem, se o som está legal, se não está tocando, só para eu ter uma ideia aqui se está ok. Beleza, Eduardo falou que está ok. Romualdo, Adriana, boa noite. Rafael, boa noite também. Rodrigo, boa noite. Edmere, Cleide, muita gente aí do nosso curso de preparação, né? Então, todo mundo firme aí nos estudos. Boa noite, Rafael. Então, deixa eu aproveitar esses minutinhos iniciais para dar uma orientação aqui, como é que a gente vai conduzir o evento. A gente orienta todo mundo que tiver a possibilidade de usar a conexão de banda larga para acompanhar o webinar. Às vezes, uma conexão de celular, um 3G, você pode ter o som cortando às vezes. Então, é sempre bom estar na conexão confiável para não ter esse contratempo. A gente não vai usar o webcam, então vai ser só o áudio, a narração e os slides. Então, o motivo de não usar o webcam é também não exigir tanta rede para a transmissão aí do webinar. A nossa sala virtual, ela, não sei, de repente, se vocês estão olhando a sala virtual e ela está em outro idioma, está em espanhol, em inglês, vocês podem configurar isso. Há uma barrinha de ferramentas lá em cima da tela e pode mudar para português na bandeirinha de Portugal. A ideia do evento é a gente ter 45 minutos de apresentação e 15 minutos finais para as perguntas. Mas você não precisa esperar o final para fazer as perguntas, pode escrever aí no chat as dúvidas que vocês tiverem, o que vocês querem que seja respondido, e ao final a gente coleta e responde. A gente vai gravar essa apresentação, vai publicar depois e avisar para vocês por e-mail. A gente tem um canal no YouTube onde a gente publica. Esse é um evento que é mensal da FAP, a gente está realizando todos os meses um webinar diferente, com o tema da certificação CFPS, mas a cada mês é um tema diferente. O próximo é sobre gestão de requisitos. O tema da próxima apresentação é gestão de requisitos, o calcanhar de Aquiles dos projetos. Então, a gente vai publicar no nosso blog já amanhã esse convite para a participação do webinar com as orientações para inscrição. Quem é PMP, quem é certificado PMP pelo PMI, eu lembro que esse evento vale um PDU, um programa de certificação lá do PMI. E eu faço o convite, vocês acompanhem a gente nas redes sociais. Então, a FAP está presente no Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn. Então, você pode acompanhar não só pelo blog do nosso site, mas também por alguma dessas redes, né? Antes da gente entrar na apresentação, só uma breve apresentação para quem não conhece. A FAP é uma empresa focada em treinamento e consultoria em 3 disciplinas da engenharia de software: medição, estimativas e requisitos. São 3 disciplinas bem relacionadas. A gente tem uma tradição muito grande aqui no Brasil com o tema pontos de função, que é uma técnica de medição de software e é utilizada para as estimativas de projetos. Então, a gente, o tema da palestra de hoje é justamente a certificação sobre a técnica de pontos de função. A gente, com o nosso curso preparatório, a gente já formou mais de um quarto dos especialistas certificados no Brasil. E eu tive o prazer de ser um dos autores desse livro, que é Análise de Ponto de Função, Análise de Ponto de Função, Medição, Estimativas e Gerenciamento de Projetos de Software. Para quem não conhece os nossos cursos, essa grade de cursos dá uma visão geral
dos nossos treinamentos. A gente tem muitos treinamentos ligados ao tema pontos de função, mas também a gente tem treinamentos sobre outros métodos de medição do software. Cosmic é um exemplo, um método alternativo ao pontos de função do IFPUG, e também tem uma certificação nesse tema. Temos treinamentos na engenharia de requisitos, que é a base do trabalho de medição com pontos de função, e também treinamentos na área de estimativas de projetos de software. No nosso site a gente tem cada quadrinho desse descrito de maneira mais detalhada. Quem tiver interesse, eu faço o convite que dê uma visitada lá no nosso site. E o tema da palestra de hoje é a certificação em análise de pontos de função, promovida pelo IFPUG. Quem vai apresentar essa palestra de hoje é o João Paulo Teange. João Paulo é o gerente da equipe de medição da FATO, meu sócio. Ele é certificado, especialista pelo IFPUG, certificado CFPS desde 2007. Também já participou de vários treinamentos preparatórios para a certificação, então muita gente já passou aí por alguma turma que o João ajudou na preparação da certificação, e é um cara também bastante experiente aí no tema. Então, vou deixar a bola agora com o João. Eu vou dar o suporte aqui para vocês durante a apresentação, e no final eu volto para facilitar aí o João com as perguntas que vocês mandarem aí pelo chat. Ok, João, a bola está contigo. Ok, obrigado, Guilherme. Boa noite, pessoal. Como o Guilherme havia dito aqui, meu nome é João Paulo e eu vou fazer a apresentação desse webinar sobre a certificação em pontos de função. Isso é apresentado nesse webinar. Eu vou falar um pouquinho sobre análise de pontos de função, mas o foco principal aqui é a certificação. Vamos falar sobre certificação, entrar em detalhes sobre o exame propriamente dito, qual a duração que o certificado, qual a validade do certificado, onde eu posso fazer a prova. E no final do webinar eu vou apresentar também um pouquinho sobre o curso de preparação oferecido pela FATO. Bom, análise de ponto de função, a gente pode dizer que a análise de ponto de função de duas formas. Uma, posso dizer que é uma técnica de medição das funções de um software sob o ponto de vista do usuário. Ou seja, não importa como o software foi implementado, não importa a linguagem de programação, não importa a plataforma de desenvolvimento, se foi mainframe, plataforma baixa ou dispositivo móvel. Importa sim a visão do usuário. O que o software oferece de funcionalidade para aquele usuário. Mas podemos dizer também que é um método de medição de software que quantifica os requisitos funcionais dos usuários. Ou seja, baseado no que foi requisitado pelo usuário, eu consigo medir, consigo até estimar o meu projeto ou a minha aplicação. Como resultado, nós obtemos uma grandeza expressa com a unidade de pontos de função. Então, ponto de função é a unidade de medida, assim como eu tenho o metro quadrado para medir o tamanho da minha casa, do meu apartamento. Tá, mas para que serve o ponto de função? Conhecer que um projeto ou uma aplicação tem 200 pontos de função, simplesmente isso não tem muita serventia. Normalmente, a gente utiliza os derivados do tamanho do ponto de função. Por exemplo, se eu conheço o tamanho de um projeto, eu consigo estimar, por exemplo, qual vai ser o custo dele, ou a quantidade de recursos necessários para desenvolver aquele projeto. Eu posso utilizar o ponto de função também, por exemplo, para medir a produtividade da minha equipe. Se eu sei que um projeto durou 6 meses para ser desenvolvido, eu sei o tamanho dele, eu consigo ter uma unidade de produtividade ou taxa de entrega. Por exemplo, eu poderia saber quantas horas eu preciso para construir um ponto de função, ou o inverso disso, quantos pontos de função eu consigo construir em um mês de trabalho. Além disso, eu consigo avaliar também a qualidade do produto entregue. Eu, como cliente, posso contratar um fornecedor para desenvolver e posso exigir uma SLA, um acordo de nível de serviço, que exige pelo menos 0,2 erros, no máximo 0,2 erros por ponto de função. Isso quer dizer o quê?
se um fornecedor desenvolver um produto para mim de 100 pontos de função, quando eu vou homologar aquele produto, se eu encontrar mais do que 20 erros, 20 falhas nesse produto, eu digo para ele que ele não atingiu um nível de qualidade mínima, ou seja, eu posso aplicar uma penalidade, por exemplo, por ele não ter testado muito bem o produto antes de entregá-lo para mim, o cliente. Outras razões também aqui, mas eu gosto de enfatizar, por exemplo, a gerência de escopo, normalmente utilizada pelos gerentes de projeto. Muitas vezes os projetos maiores começam de um tamanho e terminam de outro. Se eu simplesmente estimar o tamanho do meu projeto no início, que é possível fazer isso mesmo antes de começar a desenvolver, e não avaliar como o projeto está sendo aumentado, está aumentando de tamanho, eu vou perder essa informação da estimativa. Eu vou achar que minha estimativa errou, mas na verdade não. Coisas novas surgiram ao longo do desenvolvimento. Então, com o ponto de função, eu consigo avaliar também o tamanho do meu escopo, o escopo aumentando de tamanho ao longo do desenvolvimento. Outra finalidade também é a contratação em ponto de função. Eu não quero mais pagar por hora trabalhada, mas quero pagar por produto entregue, ou seja, por ponto de função. Então, a forma de remunerar um fornecedor, em vez de ser por hora trabalhada, eu posso pagá-lo por ponto de função entregue. Bom, a análise de ponto de função é um método mantido pelo IFPUG, que é o Grupo Internacional de Usuários de Ponto de Função. Eles mantêm o Manual de Práticas de Contagem, o CPM. Nele está contido os conceitos, as regras e os exemplos do método. É um manual que tem 571 páginas. Ele é bem detalhado, tem bastante exemplo, então é bem interessante todo mundo dar uma lida, pelo menos, antes de fazer a prova de certificação. O uso da PF foi bem alavancado, talvez, pela instrução normativa, a IN 04 de 2010, lá do Ministério do Planejamento. É de 2010, mas já tem algumas atualizações. Por exemplo, ano passado teve uma atualização. Mas o principal foco dele aqui, para ter alavancado tanto assim o ponto de função, foi porque não posso mais contratar um fornecedor de desenvolvimento ou manutenção de software pagando por hora trabalhada. Em vez disso, eu tenho que pagar por produto entregue, pelo tamanho do fornecido ao cliente. Então, eu tenho que usar alguma métrica, e a métrica adotada, principalmente no Brasil aqui, foi análise de ponto de função. Então, acaba o reloginho, não marca o tempo, e sim vou pagar por produto entregue. Isso é interessante porque eu deixo de incentivar a improdutividade, ou seja, quanto mais improdutivo for o fornecedor, mais caro vai custar para mim e mais tempo eu vou ter que esperar para receber o produto. Com ponto de função, não. Se ele demorar, o azar é o dele, que ele vai receber a mesma coisa mais tarde. Tá. Uma vez que mudou, em vez de ser um relógio marcando o tempo e agora é o ponto de função, ou seja, a remuneração do fornecedor vai ser baseada na quantidade de pontos de função. Em média, o valor do ponto de função oscila entre R$500 o ponto de função, R$1.000 o ponto de função, ou até mais que isso. Então, fazer uma contagem e errar em um ponto de função, eu posso ter uma variação aqui de talvez de R$1.000 por causa de um ponto de função contado errado. Então, ter alguém certificado, qualificado para medir, fazer as medições, as contagens, as estimativas em ponto de função é fundamental, tanto para o cliente como para o fornecedor, para poder avaliar se aquela contagem, aquela medição foi bem feita. Sobre o programa de certificação, o objetivo é você conseguir ter uma garantia, um certo nível mínimo de qualidade, ou seja, de conhecimento do profissional, ou seja, alguém que é certificado pelo menos atingiu um nível de conhecimento da técnica suficiente para, por exemplo, fazer as contagens estimativas que utilizam ponto de função. Hoje existe dois níveis, que é o CFPS, que é o especialista certificado em ponto de função, e o CFPP, que é uma categoria abaixo, que é o profissional certificado em ponto de função. Essa aqui ela é reconhecida internacionalmente, isso que é um ponto interessante.
E ela surgiu em 1993, ou seja, de 22 anos que existe essa certificação. Como pré-requisito, só exige que você seja filiado ao IFPUG, que você pague todo ano uma taxa para eles para manter a sua filiação. Fora isso, não há nenhum pré-requisito. Ou seja, você não precisa ter formação específica superior nessa área, nada disso, apenas a filiação. O programa de certificação tem de forma pública, qualquer um pode ir no site do IFPUG fazer consultas de pessoas certificadas, tanto CFS como CFPP, pesquisar nome, por exemplo. A validade da certificação é de 3 anos, ou seja, fiz a prova, fui aprovado, a validade é por 3 anos. Depois desse período eu tenho que fazer novamente a prova ou usar o programa de extensão, que eu vou falar um pouco nos próximos slides. O custo para fazer a prova são $250 para cada vez que eu fizer a prova. E a exigência que eu havia falado anteriormente, que é a filiação, eu tenho que pagar $185 todo ano pela filiação. Só que existem outras formas de filiação, por exemplo, a filiação corporativa. Se a minha empresa tiver pelo menos 4 pessoas certificadas, já compensa em termos financeiros eu fazer a filiação corporativa, que o custo dela é de $625. Ou seja, se tiver 4 pessoas na minha organização, basta fazer a corporativa que todas as pessoas já estão filiadas nessa empresa. Para conseguir aprovação é um tanto quanto apertado. Eu tenho que atingir, no mínimo, 90% de acerto para conseguir o nível CFPS, que é o especialista em ponto de função. Caso não atinja 90%, mas esteja entre 80% e 89%, eu garanto o CFPP, que é o profissional certificado em ponto de função. Como fazer a prova? Primeiro eu tenho que procurar um centro Prometric pela internet mesmo, lá no link prometric.com/ifpug. Lá vocês vão encontrar quais são os centros que aplicam a prova, que aplicam o exame de certificação. A duração da prova são de exatas 3 horas. E são 150 questões para ser respondida. É um tempo muito pequeno para responder tantas questões assim. O idioma vocês podem escolher. Pode ser inglês, português, italiano ou coreano. Durante a prova, nós temos lá disponível o manual de prática de contagem em formato PDF, em formato online, ou seja, é uma prova de consulta, a gente pode consultar todo o manual a qualquer momento de forma online, a gente não pode levar em papel, como era antigamente, mas hoje em dia, como é tudo informatizado, é tudo ali no computador. Só que eu recomendo fortemente não ficar consultando toda hora, porque o tempo é muito apertado, está lá disponível, mas recomendo que não utilize, só em último caso mesmo. Tem disponível também de forma online o cartão de referência. É muito parecido com o cartão que a Fato também distribui para quem solicita. É um cartão que, na verdade, é um resumão, é um resumo do CPM. Tem as principais regras, definições, tabelas de contribuição, de tipo de funcionalidade, então está disponível também durante a prova. E de forma eletrônica tem uma calculadora. A calculadora simples, não é científica, para fazer algum cálculo, somar a quantidade de tipos de dados, por exemplo. Eles disponibilizam uma folha, um papel, uma folha plástica com um lápis. A gente não pode levar absolutamente nada para fazer a prova. Durante na hora de fazer o exame, propriamente dito, temos algumas opções. Ao resolver uma questão, eu posso marcar ou desmarcar uma questão para, por exemplo, revisar depois. Para cada questão, eu posso fazer comentários específicos daquela questão. Dizendo, por exemplo, a questão está com dupla resposta certa. Ou eu sumi uma premissa aqui porque não está clara a tradução, de repente a tradução não ficou muito bem feita da questão. Então eu faço um comentário ali em cada uma das questões, quando há necessidade, obviamente. E tem uma forma também de consultar de uma forma única todas as questões na tela para saber quais são aquelas que eu já respondi,
qual que eu deixei marcada para revisar, eu posso voltar. Ou seja, é um menu com todas as questões ali de acesso fácil. Durante a prova é dividida em 3 partes. A primeira parte é a parte conceitual, a parte bem teórica sobre o CPM, sobre a análise de ponto de função. Lá existem 50 questões objetivas, onde eu tenho múltipla escolha de 4 alternativas, A, B, C ou D. Na segunda parte, eu tenho também 50 questões, mas que focam principalmente a regra da análise de ponto de função, as formas, contar a quantidade de tipo de dados, quantos arquivos referenciados, medir a quantidade de ponto de função que uma funcionalidade tem, também de múltiplas escolhas entre A, B, C ou D. A última parte, que é a parte prática, a gente vai ver 10 estudos de caso, com várias alternativas ali dentro. Então, assim, é um pouco mais extenso, é mais desgastante, são problemas maiores, texto normalmente maior. Então a gente sugere o seguinte: a primeira parte, que é conceitual, vamos dedicar 30 minutos. A segunda parte, que envolve um pouquinho mais de cálculo, 1 hora, e a terceira, 1 hora. Então, sobrando esses 30 minutos, a gente utiliza para revisar as questões. Só que muitas vezes a gente não consegue, porque é muito pouco tempo para muita questão. O resultado da prova é imediato. Assim que eu salvo a última questão, submeto, eu tenho a resposta na hora. Se eu atingi o CFPS, CFP ou simplesmente não passei. Para conseguir o CFPS, como eu havia dito, eu tenho que atingir no mínimo 90% de acerto. Só que mesmo sendo 90%, eu tenho que garantir no mínimo que cada uma das partes tenha 80%. Ou seja, não adianta tirar 70% na primeira fase, 100% e 100% na terceira parte. Dá uma média de 90%, só que como você atingiu menos do que 80% em uma dessas partes, você também está reprovado. O CFPP, como é de 80% a 89%, eu tenho que garantir no mínimo 70% em cada parte. Para quem não passou, aí não tem jeito. Tem que esperar pelo menos 14 dias para remarcar a prova e, obviamente, pagar novamente aquela taxa de $250 para refazer a prova. Para quem quase atingiu o CFPS, ou seja, fez 87, 88, 89%, eles lá do IFPUG automaticamente vão fazer a revisão do seu exame. Eles vão avaliar os seus comentários, o que você respondeu ali, para reavaliar se você realmente conseguiria tirar 9%. Se conseguir, você recebe a notificação posterior que você foi classificado como CFPS. O resultado, o certificado propriamente dito, é mandado via PDF por e-mail. Não é mandado, não é enviado mais em papel como era antigamente. Se mesmo assim eu tirar, por exemplo, 85%, 86% e achar que eu tenho condições de atingir os 90%, eu posso solicitar uma revisão do meu exame. Só que para isso eu tenho que pagar $50 para fazer essa revisão. Se eles analisarem meu exame e constatarem que eu atingi os 90%, eles vão devolver esse dinheiro, esses $50, e vão me dar a certificação CFPS. Caso não, mesmo assim não tenha atingido, esse dinheiro é perdido. Relembrando, quem tirou 87, 88, 89, a revisão é automática, eles vão fazer mesmo que você não faça essa solicitação. Falando agora sobre o programa de extensão, ou seja, se eu faço a prova, a minha certificação, se eu for aprovado, é de apenas 3 anos. Eu posso pedir uma solicitação de extensão. Só posso pedir quem foi classificado como CFPS. Essa extensão pode ser de 2 ou de até 3 anos para cada solicitação. Mas eu posso fazer novas solicitações assim que estiver concluindo esse período. Então, posso pedir quantas vezes quiser, exceto se tiver uma grande alteração no CPM, sair da versão 4 para a versão 5, por exemplo. Uma alteração dessa implica eu ter que fazer novamente a prova. Quando é uma versão pequena, não implica em fazer
ter que fazer novamente a prova. O custo para você fazer essa renovação, essa extensão por 3 anos, é de $300, ou seja, é até mais caro do que refazer a prova. Só que você evita aquele problema de ter que ficar lá algumas horas sentado, se preparar anteriormente, ou seja, às vezes vale a pena. Só uma observação, tem que ser solicitado com pelo menos um mês de antecedência. Se você deixar para o último dia lá, pode ser que não consiga fazer essa extensão. Então fiquem atentos ao período de encerramento de vigência da sua certificação para poder pedir com antecedência. Tá, gostei desse programa de extensão. Como é que eu faço para solicitar? Quais são os requisitos para obter essa extensão? Aqui tem alguns, não são todos critérios, mas vou falar alguns principais aqui. Por exemplo, se eu cotidianamente eu faço medições, que eu faço estimativas em ponto de função, eu posso submeter isso lá para o IFPUG e solicitar essa extensão. Cada 2.000 pontos de função medido, eu consigo 1 ano de extensão. Obviamente, o máximo são 3 anos. Participar em congresso do IFPUG também, lá no ISMA, concede 1 ano de extensão. Criar, ministrar ou participar de cursos que ocorrem normalmente em conjunto com esses congressos também concedem 1 ano de extensão. Escrever artigos, white papers, pode ser também que você ganhe 1 ano de extensão. Quem quiser mais detalhes sobre o programa de certificação, está nesse link aqui embaixo, lá do IFPUG. Só uma observação que o Guilherme botou aqui no chat. Se fizer com menos de um mês para encerrar a vigência do seu certificado, você tem que pagar uma taxa adicional ainda de $100, ou seja, seria os $300 mais 100, $400 para fazer essa extensão. Aqui está uma tela de exemplo lá do curso, da aplicação do exame. É bem simples. Tem o nome da questão, tem o título da questão, normalmente tem uma imagem para exemplificar melhor o que está sendo solicitado. Tem 4 alternativas, isso na parte 1 ou na parte 2. Tem a opção de voltar para a questão anterior, avançar para a próxima questão. Posso marcar essa questão para revisar posteriormente. Tem a opção de visualizar todas as questões para saber quais que eu já fiz, qual que eu não fiz, e acessar mais fácil essas questões. E, obviamente, tem um reloginho em cima que fica te pressionando, porque o tempo sempre é bem apertado. Por que se preparar para fazer a prova de certificação? Primeiro, o custo é bem considerável, é $250 para fazer a prova, mais 185 para cada ano de filiação. São muitas questões, são 150 itens em apenas 3 horas. Muitas dessas questões você tem que fazer contas, calcular, usar fórmula. Então o tempo realmente é pequeno. E outra coisa, assim como toda prova de certificação, eles exploram muitas pegadinhas, e vão pegar lá no fundo mesmo, para quem leu as entrelinhas, para saber se realmente está conhecendo da técnica. Então, assim, a gente aconselha fortemente que todos façam uma preparação adequada, tanto para certificar, como para fazer a recertificação. Em outras palavras, nós temos que estar viciado em responder a questão, porque quem apenas lê um CPM e for encarar o exame, vai ver que não tem tempo suficiente para fazer. Vai cair em todas as pegadinhas, porque eles exploram muito isso mesmo. Bom, como falei diversas vezes aqui, o tempo é muito apertado. Vale a pena ler o CPM? Vale. Pelo menos uma vez para conhecer as técnicas, os nós, as nomenclaturas, as fórmulas. Lá tem também muitos exemplos, e muitas vezes esses exemplos caem na prova. Já vi algumas situações de, esse caso aqui, esse estudo de caso apresentado aqui, é o mesmo que caiu na prova. Apesar de ser uma prova de consulta, que você pode consultar o CPM, o cartão de referência, a gente recomenda que quando vocês começarem a fazer o exame, vocês acessem lá o cartão de referência, copiem no papel que eles fornecem a tabelinha de contribuição em ponto de função, aquelas formas que acham um pouco mais complicada, para quê? Quando chegar para a questão que exige isso, você não tem que ir lá acessar o PDF e pesquisar. Já vai estar no seu papel aquelas tabelinhas, aquelas fórmulas
normalmente utilizadas. E comentário assim que você vê uma questão que está um pouco duvidosa, que dá a impressão que tem mais de uma resposta certa, ou que tem uma coisa ambígua, que não está bem formulada a questão. Então, botar comentário é muito bem-vindo, porque se tiver fazer uma revisão automática ou solicitada por vocês, vai ser de grande serventia. Falar um pouquinho agora do curso de preparação da FATO que a gente oferece. A gente recomenda fortemente fazer na modalidade de ensino à distância. Existe também presencial, mas só quando é solicitado para turma fechada. A gente não faz mais turma aberta do curso preparatório, uma vez que é um curso muito extenso, demorado, então fica complicado manter muita gente junto ali fazendo os simulados principalmente. Quem tiver interesse, recomendo também fazer uma versão gratuita, a versão demonstração, que está no nosso link, lá no nosso site, ead.fatocs.com.br. Lá tem uma versão gratuita, basta vocês fazerem a inscrição e a gente libera o acesso para vocês. Como pré-requisito, a gente pede que vocês tenham feito o curso de capacitação em análise de ponto de função. Porque é no curso de capacitação que vocês realmente vão aprender o que é o ponto de função, como contar ponto de função, como estimar, conhecer realmente da técnica. O curso preparatório vai focar principalmente nos exercícios, de como fazer a prova, nas dicas, muito simulado. Só que quem não fez o curso de capacitação, mas tem um conhecimento da técnica, já estudou bastante, já vivencia isso, aí tudo bem, não precisa, basta ter esse conhecimento para fazer o curso de preparatório. O percentual de aprovação nosso é consideravelmente elevado. A gente estima mais ou menos de 80% de aprovação de todo mundo que faz o curso preparatório. Qual é o conteúdo do curso? Primeiro, a gente faz muitos comentários e dicas sobre o exame. É isso que vocês estão vendo aqui agora, só com mais detalhes ainda sobre o exame propriamente dito. A gente faz uma revisão geral da técnica, da análise de ponto de função, faz um estudo do glossário, tem também estudo dirigido do manual, a gente divide ele em 9 módulos e vai explorar cada um desses módulos do manual do IFPUG. Fazemos também uma avaliação por assunto do manual, além de estudar cada uma das partes, a gente faz uma avaliação de cada uma delas. E a parte principal são os simulados. A gente começa aquecendo com um mini exame de simulados, são poucas questões só para você ver como é que é. E depois vem a bateria de 7 exames que você pode até refazer um deles também, você pode ficar à vontade para refazer. Todos esses simulados, quando você está fazendo, é marcado o tempo, está faltando, você pode marcar para revisar uma questão, você pode visualizar todas as questões para poder gerenciar qual que você não fez, qual que você pulou, qual que você marcou para revisar posteriormente. Em resumo, temos mais de 1000 questões que caem na prova. Ou seja, são 1000 questões baseadas nas que caem na prova. E todas elas têm comentário também. Eu fiz o simulado, tirei nota baixa. Por que eu tirei nota baixa? Eu posso lá revisar e cada questão vai ser comentada. Só que além de ser esse curso, não é um curso fechado. Temos tutores também que vão acompanhar a evolução de vocês. Vão puxar a orelha de cada um se não estiver fazendo, se não estiver acertando. Vocês podem tirar dúvida com eles. E também tem um fórum para tirar outras dúvidas de forma compartilhada com todos. O curso de preparação tem um custo de R$ 1.099. Só que nós também concedemos descontos, por exemplo, para grupo de mais de 3 pessoas. Temos desconto também de 50% caso você queira se inscrever como bolsista. O bolsista, em contrapartida, a gente passa alguma atividade, que seja uma tradução ou escrever algum texto sobre o assunto. Obviamente, a quantidade de bolsas por turma é limitada. Temos também um desconto de 10% para inscrição para instituições conveniadas com a FATO ou seus parceiros. Damos desconto de 80% no valor da inscrição também para ex-aluno, ou seja, se você já fez esse curso anteriormente, quer fazer uma recertificação, vocês podem fazer o curso pagando apenas 20% do seu valor. Temos desconto de 5% também para quem já fez qualquer outro curso da FATO. Por exemplo, já fiz o curso de capacitação,
quero me certificar, já ganho 5% também. Como garantia, a gente fornece de forma gratuita a pessoa fazer o curso enquanto ela não passar na prova. Ou seja, comprovei, fiz a prova, não passei, vocês têm direito a fazer o curso novamente todo, sem pagar absolutamente nada. E para quem faz o curso, pode utilizar a PDUs no programa de certificação do PMP. Aqui são exemplos lá do nosso curso, o curso EAD, sobre de um simulado. A gente pegou uma questão qualquer aqui da parte 1, aí tem a questão em cima, marca o tempo, aqui já está respondido no caso, mas você vai responder, no final você vai ver um feedback dessa questão. Nessa primeira parte, a parte conceitual. Vai perguntar, por exemplo, aqui, um AE tem relacionamento com ALI de outra aplicação? Se tiver, qual é a sua complexidade? Então, assim, nessa parte vai explorar a parte conceitual. Para toda questão, depois que eu concluir o simulado, tem um feedback explicando por que a questão A é certa ou a B é errada, e assim sucessivamente. Então, todas as questões têm lá um feedback. Aqui é a questão do feedback da primeira questão. Na segunda parte, explora um pouquinho mais as regras de contagem, as fórmulas. Eu tenho que contar tipos de dados. Nesse exemplo aqui, eu tenho que ir lá e contar quantos tipos de dados tem as minhas entradas externas, saída externa e consultas externas. Soma a quantidade de pontos de função e acha que é a resposta. Então, assim, normalmente são testes um pouco maiores, que envolve eu ter que contar os TDs, usar as tabelinhas de complexidade de contribuição. Normalmente gasta-se um pouco mais de tempo. Da mesma forma, eu tenho feedback dessa questão. Aqui está falando, a função de incluir o item é uma entrada externa com complexidade média. Por quê? São esses TDs e esses arquivos referenciados. Então está tudo bem explicadinho em cada uma das questões. Na parte 3 do exame, onde tenho 10 estudos de caso, ali normalmente é mais desgastante porque são questões maiores, tem enunciado maior que explica uma situação hipoteticamente real. Normalmente tem protótipo de tela, ou nesse caso aqui um diagrama de fluxo de dados, ou um modelo de dados, para ajudar a entender a questão em si. E como a resposta que tem que ser dada, o exame oferece aqui, apresenta algumas funcionalidades que eu tenho que classificar, por exemplo, quanto ao seu tipo. Se é um ALI, se é um AIE, se é uma saída externa, uma consulta externa ou uma entrada externa. Só que algumas vezes, no exame, eles apresentam uma funcionalidade que não existe, que não é algo funcional. Então tem que classificar como NA, como sendo algo não funcional, que não é medido em ponto de função. Está ali para enganar justamente a pessoa. E assim como as outras questões, temos o feedback apresentando por que foi aquela função tem que ser contada daquela outra forma, de uma forma ou de outra. Existem algumas questões também, dessa terceira parte, que não pede o tipo da funcionalidade, mas sim a complexidade. Então, na sua resposta, você tem que falar apenas qual é a complexidade. Eu tenho a função incluir. Não preciso classificar, basta falar se ela é complexidade baixa, média ou alta, ou simplesmente se ela não é nada, ou é algo funcional, então eu vou responder NA também. Aqui tem uma lista pequena, só 5 depoimentos de ex-alunos, mas quem quiser uma lista completa, está no link abaixo aí. Normalmente todo aluno sai bem satisfeito, né? Modéstia à parte falando, mas normalmente diz o seguinte: a prova, o exame de certificação é mais fácil que os simulados da Fato. Ou seja, quem tira nota boa no simulado possivelmente vai passar no exame. Ou seja, o melhor termômetro é o simulado. Quem tira 90% no simulado da Fato é praticamente certo que vai passar no exame. Então,
é uma forma fácil de saber se você está preparado mesmo ou não. Aqui tem alguns links também, quem tiver interesse em algumas áreas, em alguns cursos, por exemplo, curso de capacitação em análise de ponto de função, o curso preparatório que eu estou explorando aqui, tem o link aqui abaixo. Quem quer saber um pouco mais sobre o livro que foi escrito pelos autores, pelos sócios da Fato, tem um fórum de discussão também sobre o livro, está o link disponível aí. Perguntas e respostas sobre análise de ponto de função. Quem quiser baixar de forma gratuita o cartão de referência, que é o resumo do CPM, também está disponível aqui no link. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Perguntas, eu posso responder agora sobre alguma pergunta aqui. Quem tiver, mandar um e-mail para mim, perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, fique à vontade, que o meu e-mail está aqui na tela. João, colecionei aqui algumas coisas que o pessoal colocou aí no chat. Tem um comentário aqui da Adriana, não é bem uma pergunta, ela fala assim: João, eu fico sempre na dúvida em como fazer o comentário, o comentário nas questões. Aí você dá uma luz aí para ela. O comentário, a gente não pede para fazer comentário em todas as questões, porque não vai dar tempo, a prova é muito apertada. A gente faz comentário naquelas situações onde você ficou, tá claro aqui que tem mais de uma alternativa, tem aqui, tá claro que a pergunta está mal formulada, tem mais de uma interpretação. Então eu tento escrever de forma resumida o que está acontecendo. Não vou perder tempo escrevendo um texto longo. Ou seja, tem uma caixinha de texto abaixo ali que eu posso responder. Então eu tento ser o mais breve possível para entender, para que eles entendam o que você está querendo informar. Então, assim, não comente todas as questões, só aquelas que você vê que há algum problema. Só complementando, você pode comentar em português, né? Não precisa comentar em inglês, não. Na verdade, fazer a prova em português mesmo. Outra pergunta aqui do Carlos Simões. Ele pergunta se as opções de renovação são acumulativas. Você pode, por exemplo, comprovar que fez 2.000 pontos de contagem e participou do ISMA, por exemplo, que é o congresso deles lá. Então vocês podem somar um item com o outro e conseguir essa renovação, sim. Você não pode pedir renovação, extensão por mais do que 3 anos. Então você pede 3 anos, na próxima, depois de 3 anos, você pode eventualmente pedir uma nova extensão, se você comprovar algum daqueles itens ali. Essa questão do ISMA, complementando aí, essas atividades do programa de extensão, você tem que cumprir elas dentro do período de 3 anos, ou seja, não adianta eu pegar coisa de 10 anos atrás, ou de 5 anos atrás, coisa antes de eu ser certificado, e querer usar essa atividade para estender a minha certificação. Tem que ser dentro daquele período de validade da sua certificação. Tem atividade que eu acho que não é acumulativa. Não. Por exemplo, participar do ISMA conta uma vez só. Se você participou 3 anos da conferência do ISMA, conta só uma atividade. Agora, contagem não, né? Você vai submeter as contagens a cada 2.000, renova um ano, né? Se não me engano, acho que é só da conferência que não é acumulativa, acho que as outras são. Outra pergunta aqui, agora do Rondinelli. Qual que é o tempo sugerido para a preparação? Acho que faltou, né? Falar isso aí mesmo. Ok. Esse tempo é um pouco assim, depende de pessoa para pessoa, né? Mas normalmente recomendo que faça a leitura do CPM, pelo menos uma vez, e faça, por exemplo, o curso preparatório, que tem mais ou menos um tempo de 3 meses para ser feito.
Então, assim, eu acho que o mínimo do mínimo seria esses 3 meses, mais o tempo de leitura do CPM. Menos que isso, eu acho muito pouco. É muito variável. Depende do ponto de partida, né? Tem gente que nasce e sai do zero, aprende pontos de função e vai fazer a certificação, e tem gente que já trabalha com isso há anos, né? E quer se certificar. Então, o tempo vai variar mesmo. E a dedicação, né? O cara que estuda todo dia vai se preparar num tempo menor do que aquele que estuda só final de semana. A outra pergunta aqui da Bruna: qual seria o máximo de variação aceitável do número de pontos de função contados de um analista para outro em uma contagem da mesma aplicação? Comenta aqui que é uma pergunta da prova, mais geral aí, né, de uso de pontos de função. A variação entre a contagem entre duas pessoas, entre dois analistas. Aceitável. Aceitável. Assim, muitos contratos que operam com análise de ponto de função, com ponto de função, normalmente toleram um percentual, às vezes de 5%, em alguns outros contratos de 10% de tolerância de variação. Normalmente que isso. Bom, quem tiver mais perguntas aí, pode mandar as perguntas. Tem uma pergunta. A Cleide Silva fez uma pergunta anterior aqui. O certificado CFPP é automático receber por e-mail ou é necessário solicitar? Da mesma forma do CFPS, o CFPP também recebe o PDF com o certificado. E só comentando, o certificado ele vem com a validade da sua filiação, ou seja, 1 ano. Então, venceu a sua filiação, você renovou a filiação, você tem que solicitar uma nova versão do certificado, agora por mais 1 ano. Nos 3 anos você tem que solicitar isso aí, ou seja, todo ano tem que solicitar uma nova versão do certificado. A Cleide pergunta também qual é o tempo de espera para receber o certificado. O tempo não é muito exato não, mas normalmente umas 3, 4 semanas para receber o certificado. Já vi gente recebendo rapidamente e outra demorando um pouquinho mais, mas tem que esperar pelo menos umas 4 semanas pelo menos para receber o certificado. Em geral, não costuma ter tanto assim não, 1, 2 semanas. Depois desse tempo, você pode escrever lá para o FICUB para cutucar eles lá. E o escritório deles é meio enrolado mesmo. Aproveitando esse tempinho, quando vocês mandam outras perguntas, eu recomendo fazer a prova em português, apesar do João ter comentado aí, tem vários idiomas disponíveis, a gente não tem muitos problemas de tradução no exame. Então, a não ser que você seja nativo aí em outro idioma, faz em português para você não perder um tempo, né, tendo que pensar um pouco mais demorado em inglês ou outro idioma qualquer. A prova ela tem problemas de gabarito. Então, o João comentou sobre a revisão da nota, que acontece de forma automática, né, para notas de 87%, 88%, 89%. Essa revisão ela pode acontecer e mudar a sua nota, mesmo que você não tenha feito nenhum comentário em nenhuma questão, porque o gabarito registrado, alguma questão, né, do gabarito registrado na Prométrica está errado, o Instituto tem ciência disso, e faz esse tratamento manualmente depois nesse processo de revisão. Né? Acredito que existe um custo, né, junto à Prométrica para ficar fazendo essas atualizações, então eles acabam dando esse tratamento que não gera esse custo. Tem uma outra pergunta aqui, da Bruna. Quando não temos documentação, deixa eu aumentar aqui, suficiente para realizar uma contagem, qual posicionamento o analista de pontos de função deve ter? No caso, se é algo para ontem, sempre nos projetos. Isso é muito comum, Bruno. Você ser solicitado para fazer uma contagem e não receber documentação alguma, ou documentação muito ruim. Assim, não tem jeito, não dá para fazer mágica, não dá para adivinhar na hora de contar ponto de função.
Ou você conversa com a lista, faz entrevista com o usuário para saber quais são as necessidades daquele sistema, daquele projeto. Ou se for a contagem de uma aplicação existente, de repente, você sentar na frente da máquina e avaliar o sistema em funcionamento. Então, assim, de alguma forma ou de outra, você tem que acabar recorrendo ou ao usuário ou à própria aplicação. No caso de um projeto de desenvolvimento, aí não tem jeito, você tem que conseguir os requisitos, mesmo que seja de forma verbal com o usuário. A questão de ser verbal é de você comprovar depois que você fez a contagem correta. Então, o interessante é registrar aquela conversa que foi feita e pedir a assinatura dele. Mas isso é muito comum, tá? A documentação não está aquém de fazer uma boa contagem de ponto de função. Ela complementa aqui a pergunta, se é para fazer por feeling. Não, acho que é isso, não é interessante, não. Normalmente, essa variação, esses 10% aceitável aí, pode acontecer, por exemplo, de detalhes, por exemplo, de TDs, que foi justamente na mudança da complexidade, de baixa para média, aí ganha um pontinho de função a mais ou a menos, justamente por conta disso. E não por ter achado essas funcionalidades ou não. Na verdade, não é por interpretação essa variação, mas sim por falta de informação. A pessoa, talvez não conhecendo o sistema, conte exatamente o que está escrito. E a outra pessoa, às vezes o próprio fornecedor que conhece da aplicação, sabe do que está faltando ali dentro. Então faz a contagem baseada no conhecimento que ela já tem do sistema. Enquanto a pessoa de fora vai contar baseado apenas na documentação fornecida. Por isso que normalmente acontece a divergência. Não por falha na documentação de ambiguidade, mas sim por falta de documentação. Outra pergunta aqui da Cleide: qual a média de remuneração do especialista em ponto de função? Depende bastante, né? Principalmente da região. O especialista em Brasília provavelmente ganha mais, especialista em outra região ou menos. Então, não sei te precisar qual é o salário. Pode me ajudar nisso, Guilherme? Em geral, assim, se a gente fizer um comparativo, né, de um analista de métricas, um de requisitos, ou um desenvolvedor, a remuneração ela costuma ser maior. Então, se você quer ter uma base, olha para um analista de requisitos e você vai saber que o de métricas é mais do que isso. Agora, vai variar muito em função do que a empresa está exigindo. Que dificilmente é só a certificação ou só o conhecimento em métricas. Então, tem muita gente que precisa de um gerente de projetos com esse conhecimento, tem gente que precisa de um analista de requisitos com conhecimento em métricas, tem gente que precisa só de um cara de métricas, tem gente que precisa de um cara que conheça métricas, mas que conheça profundamente estimativas de projetos. Então, eu costumo ver assim, a certificação, ela é mais um abridor de portas, de oportunidades, do que um elemento de remuneração. Então, hoje eu estou no mercado sem a certificação, é difícil você atuar, né, com métricas. Quase todo mundo vai cobrar a certificação de você. Agora, a partir do momento que você tem a certificação, você tem acesso a um monte de oportunidades que as empresas botam no mercado que você antes não teria por não ter a certificação. A Adriana comenta aí que prova 2 vezes e sempre fico no CFPP. Estou retornando meus estudos, do CPM, exercícios. Existe alguma dica adicional para a terceira tentativa? Quer comentar, João? Ok, pode ficar à vontade de responder. Não, tá bom. Adriana, teve um nosso que fez, acho que antes, né, de existir o CFPP até, ele fez 4 vezes o CFPS, né, o cara fez até conseguir. E ele batia na trave, só que 89%, 88%, né, não ganhava nada na época. Depois que o Público criou essa possibilidade do CFPP.
que já é uma conquista. Então, não encare assim, o CFPP como um fracasso, né? Encare como uma meta aí que você alcançou, mas existe uma meta mais alta aí que você pode conseguir. Das duas vezes que você fez a prova, eu acho que você tem que avaliar assim, de maneira crítica, se faltou alguma bagagem teórica, então, pela nota, às vezes isso aflora. Então, por exemplo, na primeira parte, né, obrigatoriamente todo mundo tem que conseguir fazer com folga mais de 90%. Se não consegue, geralmente é porque faltou preparação aí nessa parte, porque tem que estar com todo o conhecimento na ponta da língua. Tem o fator emocional também, né? Não sei se é o seu caso, mas tem gente tem alunos nossos que são muito bem preparados, têm um bom desempenho no exame, mas quando começa aquela coisa da pressão, né, aí a pessoa, pelo nervosismo, não consegue o mesmo desempenho. Aí é mais um trabalho aí no psicológico. Né? A parte 2, né, que você comenta que não passou para a parte 2, eu acho, aí a opinião minha, a parte mais difícil. Então, a parte 3 eu acho fácil. É muito mais fácil os estudos de caso do que qualquer projeto que a gente mede na vida real. Então, a parte 3, por exemplo, que te derrubou nessa segunda, aí vamos conversar depois, me manda aí um e-mail, tenta me descrever a sua historinha, porque não tem muito sentido. A parte 3 ela só justifica a pessoa não conseguir nota se ela gerenciar mal o tempo e chegar na parte 3 atropelando, né? O tempo, aí lendo rápido, respondendo sem prestar atenção, aí complica, né, a nota. Aí me conta a historinha por e-mail, eu quero talvez dar uma ajuda melhor. Meu e-mail, deixa eu deixar meu e-mail aqui, né? Simões. Uma última perguntinha aqui, para a gente fechar no horário, que é a da Bruna. Pergunta se existe algo que meça requisitos não funcionais. Quer falar, João? Sim. Isso é muito comum em contrato, a gente pedir, eu quero remunerar meu fornecedor por ponto de função. Só que se colocar apenas isso, vai ficar uma brecha em relação aos requisitos não funcionais, porque nem tudo é contado, é medido pelo ponto de função. Então é importantíssimo que nos contratos, nos editais, estejam previstos lá como remunerar os requisitos não funcionais. Uma boa dica para começar a explorar esse assunto é consultar, por exemplo, o roteiro de métricas do CISP. É um documento que deve ter em torno de 70 páginas, que contém diversas diretrizes de sugestões, na verdade, né, de como remunerar diversos itens não mensuráveis ou requisitos não funcionais. Por exemplo, eu tenho que fazer uma alteração cosmética numa tela, tenho que mudar a cor de uma tela. Isso não é funcional. Só que se eu estou solicitando para o fornecedor quer receber por esse trabalho. Então, nesse roteiro de métrica do CISP, tem lá alguma sugestão de como remunerar. Normalmente é uma fração do valor de um ponto de função. Ou seja, se o seu contrato em ponto de função remunera com 1.000 pontos de função, normalmente ele sugere uma alteração cosmética vai ser 20% do valor do ponto de função, 20% de um ponto de função. Então ele normalmente faz um relacionamento entre os itens não funcionais com o valor do ponto de função para remunerar um fornecedor. Só que ninguém é obrigado a seguir esse guia. Normalmente existem contratos com situações diferenciadas. Bom, só complementando, tem também uma proposta mais recente do IFPUG, que é o método chamado SNAP, com a intenção de medir requisitos não funcionais, ainda está em adoção. Bom, está em avaliação, né? Está engatinhando aqui o uso no Brasil. Não sei se vai pegar ou se vai morrer na praia. É uma alternativa também, mas o mais rápido é o roteiro do âmbito do governo, é o roteiro de métricas que o João comentou.
Bom, nosso tempo aí está encerrado. Então, quem tiver mais perguntas, pode me os contatos do João. A gente vai disponibilizar a gravação dessa apresentação, os slides, né, e o vídeo nos nossos canais, nas redes sociais. A gente vai mandar um e-mail para vocês avisando disso. E eu queria agradecer a participação de todo mundo, né? Muito obrigado. E podem contar com a gente para qualquer apoio aí com relação a esse assunto da certificação CFPS. Muito obrigado a todos. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, pessoal. Tudo de bom para todos vocês.